bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E se você é novo aqui nesse canal, inscreva-se e venha fazer parte desta família. E dando continuidade ao nosso curso do Cakewalk BandLab, no módulo de hoje iremos comentar sobre as novas atualizações recebidas nesse mês de agosto de 2019, que veio melhorar em muito a nossa estação de trabalho. Muitas são as novidades, chega a mais de 160, a qual não vou comentar, que não teria tempo para falar de todas. Eu vou simplesmente aqui bypassar muitas e vou comentar as mais importantes. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe seu like, caso você ache que esse estudo lhe seja útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E aproveito para deixar a minha gratidão a você pela sua paciência e compreensão pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. Então, para agilizar, já estou aqui com o Cakewalk aberto nesse projeto e nele nós vamos pautear o tema de hoje. Mas antes eu quero deixar registrado algumas ponderações sobre a funcionalidade dessa DAW no decorrer desse período. E uma coisa que eu pude observar é que na última atualização, a última que eu me refiro é antes dessa que eu vou comentar hoje, começaram a acontecer vários bugs que me deixaram um pouco chateado, embora tais bugs não impedia, de fazer a edição do áudio. E veja que dentro das muitas das melhorias que aconteceram, que nós vamos comentar mais à frente, tais bugs alguns foram sanados, mas outros continuam a existir. E entre os que foram sanados, de respeito ao procedimento de você fechar um projeto. Você normalmente está aqui com o projeto aberto, Então eu vou aqui, você arrumou, fez a janelinha tudo bonitinho aqui, você vem, salva. Pronto, salvou, você pega, fechou o projeto. Eu vou abrir o projeto agora. E o que acontece? No passado, o que acontecia? Abria aqui, maior esculhambação, maior bagunça. Hoje não, já abre aqui com o Prochannel aberto e aqui com o nosso navegador de FX, que você fecha já para facilitar até a edição. Então, isso foi resolvido. Agradeço aí a equipe, meus parabéns. E que essa bagunça foi terminada e agora está abrindo de uma forma até bem formal. A outra questão sem solução que eu achei, de respeito ao procedimento que você às vezes chega aqui, chega aqui nesse aqui e você quer inserir aqui pelo FX um plugin. Então você vai aqui inserir. Então vou botar, por exemplo, esse delay. Olha, muitas vezes o que acontece? Ele simplesmente não abre. Você é obrigado a vir até aqui, procurar lá aquele delay, vou botar aqui delay, o mesmo, olha só, e trazê-lo. Aí vem, ele veio, abriu normalmente. Por aqui, se eu tentar inserir ele, olha o que acontece. Nada, ele não vem. Esse é um problema que eu espero que se corrija, Embora, como eu disse, não impede de você trabalhar, mas você tem que vir aqui e aqui seria bem mais prático. Isso está acontecendo com alguns plugins. Então vou aqui excluir o plugin e espero que se repare no futuro. Vê que não é nada dramático. Uma outra questão aqui que foi resolvida e eu gostei muito era o seguinte: você chegava aqui e inseria, aqui um instrumento. Eu vou aqui, deixa eu tirar aqui que eu deixei aqui. Pegava aqui um instrumento qualquer, eu vou inserir um qualquer aqui, pronto. E você ali ia trabalhar, de fazer qualquer coisa, fazia sua composição, tocava ali o seu VSTI e terminada a fana, você vinha, transformava esse arquivo MIDI em áudio e pegava aqui e excluía a pista. E o que acontecia? Quando você voltava a abrir, ele vinha carregado e não aparecia em lugar nenhum. Ele voltava, carregava, que você via que carregava aqui no módulo, igual quando você fecha aqui um projeto. Quer ver? Vou salvar. Sim. Aí eu salvava, ia lá e ia abrir de novo. Você nota que aquele disco estava carregado. E o que acontecia? Carregava de novo. E veja que agora ficou super rápido a abertura dele também, apesar de aqui ter vários plugins já insertados e mesmo assim está bem rápido a abertura. Isso melhorou bastante. E isso que eu falei com respeito ao VSTI foi resolvido. Então, mais uma vez, parabéns à equipe. Eu só entrei no mérito dessas questões desses bugs porque eu recebo muitos e-mails com muitas reclamações falando dessas coisinhas. Para deixar claro uma coisa, a necessidade de você sempre manter a sua DAW atualizada.
E para aqueles que não sabem o processo, é muito simples. Você vem aqui nessa janela ajuda, verifica se há alguma, ele vai dizer, ó, você está atualizado. Eu estou com a última atualização disponível, já instalada aqui. Então você vem e faz o procedimento de sempre atualizar. Primeiro que a coisa é grátis e simples, como vocês viram. Então, não vejo por que não fazer. E muitos deixam de fazer e ficam, às vezes, mandando e-mail, estou com um problema, não acontece isso, acontece aquilo, que pode ser sanado. E nessa atualização foram mais de 160 atualizações de correções feitas e de melhoria, entre tudo. Então vamos então, sem mais delonga, vamos ver as novidades incorporadas aqui no Cakewalk BandLab, mas eu vou destacar as principais, porque como eu disse, são mais de 160. E entre o leque das possibilidades que a empresa nos disponibilizou, eu vou destacar, por exemplo, a ferramenta inteligente. Na ferramenta inteligente, agora você pode escolher as ferramentas que você quer usar aqui, né? Você chega aqui, você quer mover, vamos chegar aqui lá para o início, você quer mover, você quer cortar, você quer fazer um fade-in, fade out. Então, a ferramenta inteligente, conforme você move aqui, né? Vê, aqui é para selecionar, aqui é para mover, cortar, né? Chega aqui, corta um pedaço, aqui é para você fazer um fade. Vocês notem que fica o símbolo e você pode escolher agora quais ferramentas que você quer ali, ou se é todas, ou você vai desabilitando e deixa só as que você mais usa. Então, isso ficou bem simples, veio agora com novos ícones, como você dito, e totalmente customizável. A outra coisa é a questão aqui, que você sempre vinha com essa disposição aqui da barra de controle. Hoje não, você chega aqui numa parte, pode falar que você quer simplesmente encaixar na parte inferior, vê que agora ela está aqui embaixo. Então, posso chegar aqui e falar que eu quero que ela fique flutuante, e ela vai ficar flutuante. Você pode chegar aqui agora e jogar ela para qualquer lugar, ou customizar, ó, vou jogar ela lá em cima. Eu não quero ela lá em cima, eu arrasto ela e jogo ela aqui embaixo. Ou eu não quero ela aqui embaixo, deixo ela solta. Então você agora está com ela disponível para jogar, porque muitos gostam de ver essa barra aqui embaixo, né? Eu já acostumei lá em cima, então eu deixo sempre ela lá em cima mesmo. E ficou agora totalmente customizável. Essa também é uma das novidades dentro dessa nova atualização. Ficou bacana, você agora para ajustar a janela, você às vezes está aqui editando, né? Deixa eu fechar. Então você chega, abriu aqui, abriu demais esse daqui, aí aqui você... Aí você quer olhar a pista rápido, você aperta a letra F do teclado e vê que ele já cai certinho. Shift mais o F, você bota ela do início ao fim e tudo certinho. Você vê toda a visualização, tanto de início ao fim com Shift mais F, como também a parte de todas as tracks. Então apertando F e Shift mais F. Tem essa melhoria. Outra coisa bacana, né? Eu vou aqui esconder essa barra de navegação. É que você tem a régua aqui normal e você não tinha como mexer nisso. Agora é igual lá no Pro Tools, ficou bacana, né? Só que veio lá do Pro Tools, acredito eu, que é uma coisa que eu acho bacana no Pro Tools, que você pode simplesmente ir adicionar mais, né? Ó, tu vem adicionando várias réguas agora com amostra, com tempo, time code, e você tem essa possibilidade de aumentar essa régua. E depois remover a que você não quer. Eu não quero a de amostra, eu não quero a régua aqui de milésimo de segundo e não quero a régua aqui. Deixa só mesmo a régua comum de compasso. Veja que agora ela está bem também customizável, que não havia em nenhuma das versões desde o Sonar. Quando você agora seleciona aqui uma peça qualquer aqui, ó, vê que lá em cima é mostrado aonde está dentro do tempo aquela seleção, ó, vou selecionar outra. E assim você pode modificar, né, o início e o fim daquela seleção. Então, vê que ficou mais customizável isso também. E não sei se vocês notaram, quando eu botei aqui, ó, o cursor agora vem com o ícone lá em cima no cursor de S. S é o que? Seleção. Está dizendo que eu estou aqui, ó, selecionando e fico S. E no caso, se eu chegasse aqui e botasse em loop, vê que agora fica o que? Um L. Vou tirar de loop, vou botar em push para gravação. Se eu pegar aqui, eu vou até aqui chegar e bloquear. Se eu chegar aqui agora e
marcar aquela parte de gravação, eu quero, né, chegar aqui, aquele pré e pós-hold lá do Pro Tools, ó, gravar. Vem tocando e só grava dentro desse ponto, ó, fica a letra P. Então agora nós temos a letra S para seleção, L para loop, P para o push e no caso de marcadores, nós temos M. Vê que ó, em cima fica M dizendo que isso aqui é o marcadores. Eu posso arrastar para lá, arrastar para cá, tudo está customizável. Bacana, né? Outra coisa aqui na ferramenta que você às vezes é uma pergunta que me fazem muito. Jorge, como é que eu faço para cortar e tal, certas edições? Você agora aperta F8 e dentro de F8 eu vou selecionando o que eu quero, olha. F8, continua apertando F8 novamente. Vê que agora já mudou lá em cima, ó. E se eu quero cortar, ó, vê que cada posicionamento que fica lá, ó, ele vai mudando. Aqui, ó, é esticar ou aumentar o tempo, tá vendo? Ele vai mudando. Se eu quero cortar, ó, ó, fica fácil. Apertando F8, deixa na ferramenta. Não quer mais aquela ferramenta, aperta F8 e tira. Pronto, agora ela volta aqui para a Smart e ela fica como todas. Simples assim. Eu vou parar por aqui porque esse estudo já ficou até um pouquinho longo. E como eu disse, as atualizações foram mais de 160. Você pode ir lá no site da Cakewalk e BandLab, que lá você vai ver e bota lá na parte de atualizações que você vai ver todas as atualizações que foram realizadas. Eu peço que você, inscrito, não deixe de fazer as atualizações. Faça sempre, que isso, como vocês viram aqui, ajude muito, melhore muito a sua performance nas suas edições. E você vai trabalhar de uma forma sem transtorno. E se esse módulo lhe foi útil, deixe aí o seu like, como eu sempre falo, essa é a minha maior recompensa. E muito obrigado a você, da família do áudio, pelo seu apoio, pelos seus comentários aí, pelos e-mails que vocês me mandam. Eu agradeço a vocês de coração e espero você aqui no próximo módulo, querendo Deus.